paz de Deus, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desde já, a paz de Deus. E hoje nós temos uma pequena novidade. A primeira novidade, na verdade, é que a gente vai ter que fazer vídeo com o Miguel aqui. E a segunda novidade é aqui a presença do meu pai, Pastor Nino. Vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho do testemunho dele. Tudo sob controle, gente. Vai dar certo, em nome de Jesus. E é isso aí. A gente vai começar aos poucos. E se Deus quiser, vai dar certo. A paz de Deus, nesse momento aqui é boa tarde, né? Mas não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Uma boa tarde, boa noite. Que Deus possa nos direcionar aqui. Bom, vamos começar então pelo início de tudo, né? Onde que você nasceu, como que você veio parar aqui, como que tudo começou, porque o objetivo do vídeo, na verdade, é a gente falar um pouco, né, dos milagres que são as crianças. A gente está no mês de outubro, então a gente quer falar um pouquinho sobre o Dia das Crianças, as crianças no geral, né? Então, fala um pouquinho da sua infância, como você foi quando era criança. Bom, a infância para mim foi boa, maravilhosa. Embora quando criança meus pais eram separados e nós morávamos ali em São Paulo, na Zona Sul, periferia, e tínhamos toda a liberdade para brincar, todas as brincadeiras de rua que existiam, eu penso que nós brincamos, acho que não faltou nenhuma. Faltou assim algumas coisinhas como privação de algo assim, de bom, né? De mistura, uma boa mistura para comer, doces, sobremesas, que éramos muitos, né? Nós éramos em 6 irmãos, e no mesmo quintal morava minha tia também, abençoada, né? Minha tia deixou muita saudade, saudosa, essa tia que é Maria José. E teve bastante filhos também, então nós juntávamos ali, então ficava uma base de umas 20 pessoas no mesmo quintal. Umas 20 crianças. E 20 crianças, não, alguns já cresceram, ficaram jovens, mas uma faixa de mais ou menos umas 12 crianças, só do quintal, né? Fora os da vizinhança. Então nós brincávamos de todas aquelas brincadeiras que a gente aprende, né, quando criança, que é brincadeira de rua sem brinquedos, né? Os brinquedos nós mesmos criávamos, brincadeira de pega-pega, brincadeira de esconde-esconde, mãe da rua, queimada, futebol, com aquelas bolas que nós mesmos fazíamos de meia. Realmente hoje a gente não sabe mais o que é isso. Então, e naquela época, quando criança, nós tivemos a infância assim, aquelas brincadeiras de rua, né? Quando queríamos um brinquedo, nós mesmos fazíamos, aqueles que faz com latinha de óleo, com aquelas pernas de pau, com 2 madeiras, e dentre outros. Nossa. E desde pequena, vocês já conheciam a Deus, já estavam nos caminhos de Deus, ou como que era? Tinha alguém que já conhecia a palavra? Bom, só lembrar aqui que nós temos o Miguelzinho aqui, que está participando também, viu? Às vezes quando ele vai ali brincar com seus brinquedinhos e volta aqui para dar um alô para nós. Deus, assim, nós conhecíamos da forma do católico não praticante. Aquele católico que só vai na igreja quando é missa de 7º dia de alguém muito chegado, parente. Embora nós conhecemos o padre, né, desde criança, que moramos vizinhos da igreja católica, e nós conhecemos o padre, mas pouco nós conhecemos Deus, assim, mas conhecemos mais como aquele Deus que, olha, não faz isso, que Deus castiga, né? Algum conhecimento da palavra, a ponto de nos tocar para se converter, não, naquela época ainda não. Então, o primeiro contato que vocês tiveram, você teve, né, no caso com a palavra de Deus, foi através da Igreja Católica, de início. Sim. O que nós ouvíamos, né, aquelas rezas e Pai Nosso, eu creio que todos, de início, quando chegam perto de Deus, aprende o Pai Nosso,
e saber que o nosso Deus, ele tem a existência, que criou todas as coisas, mas não tínhamos o conhecimento assim de obediência ou frequência numa igreja evangélica. Naquela época era muito difícil, né? A minha infância ela começou ali para os anos 60, que nasci em 1962, então até 74, né? Eu tinha 12 anos, ainda me lembro bem da infância, da parte da infância. Então com 12 anos já comecei a trabalhar. Nossa. Então praticamente perdeu a infância bem rápido, né? Se bem que hoje em dia também os jovens, né, de 12 anos já não são mais crianças, né? Naquela época, como eu disse, brincamos bastante, brincadeira de rua, de sujar no barro, tomar banho de chuva, brincar de esconde-esconde, podíamos entrar na casa do vizinho, o vizinho entrava nas nossas casas, as casas não tinham muro, poucas tinham muro, né? Eram poucas. E não tinha um limite, assim, tínhamos liberdades, né, uns com os outros, e nós dominávamos ali o nosso setor, a nossa rua, aquela criançada dominava. Então, nós, na parte da infância, nós tivemos bastante brincadeiras. Porque, assim, como nós passávamos algumas privações de comer coisas gostosas, né? Aí quando nós víamos ali um vizinho que chegou ali um caminhão de tijolos, e na época usava muito tijolinho maciço, pequeno, aí nós íamos lá e nos oferecíamos para levar para dentro aqueles tijolos e ganhávamos dinheiro, e ali nós podíamos comer um bolo puma, comer um doce no bar e repartir entre nós. E carregávamos a areia também do córrego, deixávamos secar pela areia. Fazer qualquer coisa, né? E aí nós vendíamos por metro, 48 latas de areia era 1 metro, e nós carregávamos nas costas, nem um carrinho nós tínhamos para levar. Fazia qualquer coisa em troca de doce. Aí nós repartíamos aquilo que ganhávamos e comprava bolo puma, um quisuquinho, um caldeirão de água gelada com açúcar, e nós fazíamos a nossa festa. Olha só, uma coisa simples, né? Simples. Uma coisa simples, e era feliz. E a sua juventude, foi também em São Paulo? Você já tinha vindo para cá? Foi. Aí, então, como eu disse, né, com 12 anos eu comecei a trabalhar. Eu fui ali na Avenida 9 de Julho, embaixo do viaduto 9 de Julho, tem um lugar que chamava Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que era Guarda Mirim. Com 12 anos eu entrei lá, eu trabalhava meio período e estudava meio período. E ali eu fiquei até os 14, quase 15 anos. Arrumei um probleminha lá pequenininho e eles me convidaram a me retirar de lá. Por favor, você está convidado a se retirar. Então, mas eu adquiri bastante experiência, guardei, aprendi muito assim, a honrar a pátria, o Brasil, cantar o hino nacional, ter aquela disciplina militar, porque lá era o regime militar na época, né? E nós também, ali eram os militares que cuidavam de tudo. Então nós aprendemos, né, da parte militar, a manter as fardas limpinhas, a marchar, a respeitar, né? Naquela época cantávamos o hino nacional na posição de sentido, batia continência para os superiores, e tinha muita disciplina. Então, aí com 2 anos e pouco depois eu saí de lá, estudei um tempo à tarde, e aí com 16 anos, na minha juventude, eu comecei a trabalhar registrado no Grupo Pão de Açúcar, começando como office boy e posterior auxiliar de escritório, na época que falava, hoje deve ser auxiliar administrativo. E aí eu comecei a minha juventude ali trabalhando e estudando. E uma certa feita eu parei de estudar na 7ª série, né, que hoje é o 8º ano. Então, por conta do serviço, trabalhava, chegava atrasado todo dia, perdia a primeira aula, eu decidi que pararia de estudar, apenas trabalhar para ajudar em casa. E você começou a trabalhar e simplesmente deixou de lado os estudos, e isso não interferiu muito na sua vida? O estudo sempre é fundamental. Eu não aconselho os jovens nunca parar de estudar, porque no futuro vai pesar. E tanto é que depois, os
40 eu voltei a estudar, né? Porque fez muita falta. Né? Mas não aconselho ninguém. Mas ali no caso é que assim, eu trabalhava na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e estudava lá próximo a Diadema, na divisa de Diadema, praticamente no Jardim Milho. Então, à tarde um trânsito intenso, e a aula começava às 7 horas, e eu saía às 6 do trabalho, naturalmente eu perderia todos os dias a primeira aula. E quando eu sentava, a segunda aula eu assistia até bem, na terceira eu já estava dormindo. Aí um dia uma professora, né, bem conselheira, me aconselhou e falou assim, se você vem aqui para dormir, melhor você ficar em casa. Eu acatei, foi o gatilho, né? acatei o conselho dela. O ótimo conselho. E aí, infelizmente, não tínhamos muito assim, o controle, né, como eu já disse que meus pais eram separados, minha mãe trabalhava para manter a casa, né, e eu trabalhava para ajudar a manter. Então, ela não tinha toda a autoridade mais sobre mim, com 16, 17 anos. E aí eu resolvi parar de estudar, só trabalhar. Entendi. E o dinheiro que você ganhava, você administrava, dava tudo, né, para sua mãe, para a metade, eu sempre dividia. E o que você fazia assim? Porque em São Paulo a gente sabe que São Paulo não é interior, né, onde a gente tá. Porque interior você não tem muita coisa, mas São Paulo tem muita coisa para você fazer. São Paulo tem muitas opções, né? E como nós temos aquele envolvimento ali no escritório, o escritório central muito grande, né? Muita gente, e a gente passa a nos envolvermos com vários tipos de conhecimento, principalmente a moda da época, né? Naquela época era o Black Power. E as roupas... Tinha cabelo, né? Tinha cabelo, era black, tinha tanto cuidado. E as roupas, tinha que ser roupa de marca, para jovem tem que ser. Sim. Então a minha parte eu comprava roupas, tênis e guardava da passagem, e a parte da minha mãe entregava na mão dela e ela fazia o que ela quisesse. Comprava uma geladeira nova, ia pagando prestação e ajudando ali, contribuindo em casa. E a minha parte eu gastava assim uma semana. E assim, na parte da sua juventude, que você já foi crescendo, já foi ganhando assim um pouco de maturidade, porque a partir do momento que você começa a trabalhar, você já começa a ter uma maturidade, né, por causa das responsabilidades, essas coisas. Você pensava em casar, ter filhos, essas coisas? Jamais, jamais, porque eram muitas namoradas. Desculpa. E como nós éramos Black Power, a moda da época, né? Então, nós não tínhamos uma namorada assim, fixa, firme. Não tinha esse negócio naquela época. Era difícil. É difícil. Então, assumir uma responsabilidade, apesar de que eu não tinha idade, e naquela época era mais exigência, até por parte dos pais das moças, né? De ter uma pessoa, ter já idade e ter responsabilidade para assumir um casamento. Então era muito difícil, né? A gente assumir esse tipo de responsabilidade. Mas era namoro mesmo. E quando eu tinha 16 anos, era um rapaz muito tímido. Era um rapaz muito tímido. Tanto é que tinha ocasião que a moça tinha que chegar, mandar um bilhete, naquela época ainda tinha isso. Não consigo imaginar você tímido de maneira nenhuma, mas enfim. Eu era tímido, era difícil, né? E eu gostava de andar bem arrumado, na moda, e chamava a atenção das moças, né? Por conta do momento. Mas, assim, para mim ter um diálogo assim, para chegar, era bem complicado para mim, porque eu era bastante tímido. E o que te ajudava a chegar? Quando, sei lá, você olhava para uma moça e falava, nossa, queria muito falar com ela, o que você fazia? Pedir ajuda para um amigo, sei lá? Tanto é que eu teve uma moça na escola, antes de eu parar de estudar, que ela me paquerava e eu não consegui namorar com ela. Andei do lado dela, não consegui nem pegar na mão dela. E aí a primeira vez que eu tentei falar com ela, assim, só eu e ela na escola, o irmão dela mais velho veio de frente. Eu corri até hoje. Era maior que... Tá correndo até hoje dele. Até hoje estou correndo dele. Então aquilo ali já me apavorou um pouco mais, né? Aquele menino tímido, e quando estava com os amigos, era uma coisa, a gente buscava força, né, para poder nos achegarmos. E brigar, essas coisas também. Mas sozinho a gente já fica ali, encolhido no território alheio, né?
Então eu me achava muito tímido nessa época ainda. Embora tínhamos as namoradinhas, os Sim. bailinhos que a gente saía, Ah, né? Mas para ficar firme assim é difícil. é. E você teve algum tipo de envolvimento, vamos supor, você ia para essas festas, tinha algum tipo de envolvimento com bebida ou contato, né? Bebida, droga, cigarro, não sei. Tinha algum contato? Infelizmente, né, no meio das festas, sempre tem opções de bebidas, drogas. Drogas nós até corríamos que nessa época, ainda o jovem, que era chamado de moleque, era rejeitado pelos mais velhos. Uhum. Então, se nós quiséssemos nos aproximar da roda daqueles que usavam droga, eles mandavam que nós saíssemos correndo, sai daqui, mãe. Naquela época ainda tinha essas normas, né? Nós éramos rejeitados. Agora, quanto à bebida, e como que eu fui descobrir a bebida? Um dia eu experimentei. Eu experimentei a bebida e gostei, assim, parte de algumas que é doce, e principalmente porque tirou minha timidez. Aí eu falei, Foi o gatilho, né? descobri, agora eu consegui chegar mais nas moças, Sim. e eu bebendo me estimula, eu tenho mais coragem. Aí foi quando eu comecei a me envolver com bebida já jovem. Foi a porta de entrada, né? Sim, aí quando eu chegava no final de ano, Natal, uma parte do meu pagamento eu já ia no supermercado, já comprava, né, algumas bebidas, deixava ali guardado. Reservado. E ali no quintal os mais velhos também já ingeriam, né, caipirinha. Na época que usava muita caipirinha e outros tipos de bebida, né? Não era tanta cerveja como hoje, mas era caipirinha. E aí começamos a conhecer a parte da bebida por conta dela ter me ajudado com relação à timidez. E teve um momento que você já chegou em casa assim, alterado e a sua mãe achou ruim, ou notou que você estava embriagado e tentou te parar, ou seus irmãos? Na verdade, meus irmãos também, os mais velhos, se envolviam, né, com isso. Né? E a minha mãe, ela era muito ocupada, como eu disse, corrida. Então, quando ela chegava do trabalho, ela tinha que correr para fazer a comida, né, que ela deixava, fazia a janta e deixava já o almoço pronto. E final de semana ela lavava roupas, e quando eu chegava eu era muito discreto. Chegava ia para o meu quarto e ia dormir. E depois aquilo ali também virou uma coisa normal, comum. No quintal era comum ali, porque ali tinha as caipirinhas de fim de semana e as músicas. Sim. Né? Então, porque né, ninguém servia a Deus, né? E como eu já tinha 16, 17, aí conheci cigarro, comecei a fumar cigarro, tomar bebida. Na época até era moda você ter um cigarro, um maço de cigarro, colocar na mesa, né, puxar. Então, ali a gente começa a nos envolver, né? Nós vamos entrando nas armadilhas do inimigo sem perceber. Sim. E quando foi que assim, você começou a sentir que Deus estava te puxando? Como foi o seu chamado? Passado alguns anos, né, eu perdi meu trabalho no Grupo Pão de Açúcar, no lugar que poderia ter um futuro. Eu tinha uma faixa etária de 21 para 22 anos de idade. E aí como eu fiquei desempregado um tempo, passei a me envolver mais tempo com bebidas. E aí passei a conhecer alguns tipos de droga. Não me dava bem com droga, mas era bebida. Mas no final de semana a gente se envolvia com drogas também, namoros, aí tinha aquele tempo, o dia inteiro para ficar nos envolvendo. Então as coisas foram piorando nessa área. Porque quanto mais nós nos envolvemos com o pecado, mais ele vai nos corroendo. Com certeza. Aquela parte que se você se relaciona com uma pessoa fora do casamento, aquelas malignidades que tem na pessoa passa para você e você também passa para aquela pessoa e ali começa um trabalhar do inimigo. Então, naquela época, eu tinha diversidades de amizade. Tinha muitos amigos, assim, que eu achava que eram amigos, né, colegas. Sim. E alguns eram trabalhadores, outros eram do outro lado, todo qualquer tipo de religião também.
E meninas também de todas as formas, nós conhecemos, íamos para os bailes, voltávamos no dia seguinte. E teve uma fase da minha vida que eu saía no carnaval, na sexta-feira, eu ia parar só na segunda-feira. Meu Deus. Então virava à noite, depois queria começar um novo dia, tinha dia que o corpo já não aguentava, desmaiava, um dia desmaiado de ressaca, depois voltava novamente. E começou a virar uma perdição na minha vida, né? E tudo que eu ganhava eu perdia. Eu entrei numa outra empresa para trabalhar, trabalhei um tempo nessa empresa, não consegui ficar muito tempo, saí também. E depois de um tempo que eu fiquei enfermo, fiquei hospitalizado algum tempo, né, com bronquopneumonia, e passei quase 2 meses internado, peguei alta. Desse tempo aí começou a melhorar para mim um pouco, por conta da minha consciência começar a voltar e eu começar a levar mais a sério a vida, né? Sim. E então nessa fase, aí nós temos aqui o Miguelzinho, né? Não se esqueça que ele está fazendo parte desse vídeo, de vez em quando ele chama ali. Ele está tentando sair da piscina de bolinha, e ele já tropicou ali, ele não gosta de... Já vai voltar. Que as coisas não dão certo. Então, eu fui obrigado a parar o tempo, com todas as baladas, né? Sim. De drogas, de bebida. Conheci uma pessoa diferente, comecei a ter realmente um namoro diferente. Pensei em casamento naquela época, então eu estava com 24 anos de idade. E comecei a trabalhar em um comércio, depois fiquei sócio, aí comprei aquele comércio, ficamos ali. Na verdade era um bar, né? Era um bar. E você, trabalhando assim nesse bar, não seria mais difícil controlar a sociedade? Não sei. Não se esqueça do Miguel lá no fundo. Tá dando glória a Deus. Não seria mais difícil de controlar a vontade de beber? É como colocar a formiga para tomar conta do doce. Exatamente. Mas aí, assim, que como eu disse que eu tinha ficado doente, eu fiquei internado um tempo, eu precisava me recuperar. E nesse período, é como se eu tivesse voltado ao meu estado de lucidez. Eu comecei a enxergar a vida da maneira que eu enxergava lá atrás, quando eu estudava, comecei a trabalhar e ter sonhos. Voltou tudo aqueles sonhos. Então, criou uma nova expectativa. Então, eu me controlei, né, nessa área de bebida, de drogas, me controlei. Mas, infelizmente, o convívio, né, aquela palavra que fala que é caminho para o homem que parece ser caminho bom, mas ao fim dá caminho de morte. Aí começa novamente a vir as amizades, os estímulos. Chega uma época do ano que tem alguma comemorativa, carnaval, Natal, isso estimula muito. E a gente aos poucos acaba voltando. Mas eu tinha arrumado uma pessoa, essa namorada, que se tornou minha noiva, que ela não gostava nem do cheiro de bebida. Ela não gostava. Então, se ela sentisse em mim um cheiro de bebida, ela já brigava. E como eu gostava muito dela, pela primeira vez eu me apaixonei, né? Aquela paixão boba de acordar 3 horas da manhã e colocar flores do lado lá, e colocar uma faixa na janela quando ela acordar de manhã, teu noivo, te amo ardentemente. Então, existem pessoas que queriam viver isso ainda nos dias de hoje. Era muito bom, mas infelizmente não dura muito por conta do nosso convívio. Tem hora que quando a mudança, a transformação que vem dentro de nós, ela tem que vir do nosso interior. E a vida consiste em decisão, você que decide. É o bem ou o mal, o que você vai querer, você decide. Então, os impulsos que nos levam ao mundo são fortes também. E quando nós não temos o conhecimento, a proteção de Deus, nós estamos vulneráveis à fraqueza. Então, aí passou um determinado tempo, eu acabei cedendo de novo o mundo. Aí, obviamente, acabou o noivado, o sonho do casamento acabou, acabou o comércio que eu tinha, foi acabando tudo. De repente, quando eu cheguei na faixa etária de 26 anos para 27 anos, eu estava totalmente perdido. Eu tinha perdido tudo. Eu tinha conquistado até ali, eu tinha perdido. Então, foi nessa época que eu comecei a ter pesadelos, comecei a ficar perturbado, né, por conta de muitas bebidas, né, o uso de drogas, bebidas. E então,
tem hora que a gente começa a ficar perturbado, principalmente quando você está na abstinência, na ausência, né? Sim. Então, essa época foi muito dolorida, mas foi uma época decisiva para mim também, os 26, os 27 anos. Entendi. E você começou a sentir o toque de Deus exatamente nessa época? Como foi? Nessa época, como eu disse, que tinha muitos sonhos e pesadelos e visões, todas elas perturbadoras, todas elas. E pessoas más, né, que enviam más influências para nós, a gente não tem como se defender de forma espiritual, mental, a gente não tem uma defesa, né? Então eu estava totalmente vulnerável. Então essa época foi quando a minha mãe já havia se convertido, minha mãe havia aceitado Jesus como seu Salvador, isso nos anos 80, 1988. Ela já havia se convertido, então nessa época começou a chegar as orações. Minha mãe, obviamente, a mãe, começou a colocar o nosso nome ali no caderno de oração da igreja e começou a buscar Deus por nós e começou a gerar no meu coração um desejo de me aproximar de Deus, aquele Deus da minha infância que quando eu me deitava, eu rezava, né, a Deus. Às vezes eu fazia somente o sinal da cruz, mas eu fazia. E gostava daquilo, me sentia protegido. Então, esse Deus começou a incomodar o meu coração. E eu sentia que eram as orações da minha mãe, porque às vezes eu chegava de madrugada em casa, e eu chegava em casa tarde, e tinha madrugada que eu chegava e escutava lá um zum no quarto da minha mãe, e eu olhava discretamente o abajur aceso e ela com o joelho dobrado e falando no meu nome. Então aquilo ali começou a bater no meu coração e aquelas perturbações que estavam na minha vida começou a ser confrontada, né, pelo poder de Deus, que é o poder de salvação. Aquele nosso Rei, Salvador Jesus Cristo, que não olha para nós segundo nossos pecados, não nos trata consoante as nossas iniquidades. Ele vem para nos salvar e ninguém pode impedir quando ele começa a agir. Então, quando chegou por volta dos meus 26 anos de idade para 27, eu tive a oportunidade de vir para Jarinu, porque minha mãe havia mudado para cá e veio morar numa fazenda, e eu estava à procura de paz, e eu vim passar uns dias na fazenda, e consegui ficar um tempo na fazenda, completamente lúcido, sóbrio. Mas passou uns meses, eu voltei para São Paulo e infelizmente os amigos me convidaram e eu voltei para o mesmo lugar. Começou tudo de novo. Comecei tudo de novo. E nessa época começou a apertar mais porque a violência foi aumentando em São Paulo. Então, quantas vezes eu fui em sepultamento de amigos por conta de brigas, de acidentes e outros tipos de morte, né, de violenta, né? E isso começou a incomodar o meu coração, que não era aquilo que eu queria, não era o lugar que eu queria, não era a paz que eu estava buscando. E então eu me lembro que uma certa feita eu comecei a pensar um pouco mais em Deus. Um dia eu estava andando pela avenida e veio no meu coração: você olha para tudo que está do teu lado, olha para frente, para os lados e para trás. Por que você não tem olhado para o céu? Isso veio no meu coração sem eu conhecer nada de Deus. O Espírito Santo, né? Aí eu olhei para o céu assim, eu via umas nuvens e eu comparei aquelas nuvens como os discípulos do Senhor. Parecia que estavam ali naquelas nuvens pessoas puxando como se fosse um barco, né? Sim. E aquilo ali eu olhei e achei maravilhoso. E então aquele dia eu fui para casa um pouco diferente. Uma certa feita, eu lembro que era uma sexta-feira santa e nós estávamos na rua embriagados, um jogando água, jogando vinho na cabeça do outro, na roupa. E quando eu olhei lá no fim da rua, eu vi uma procissão que vinha subindo. Eu estava tão entretido naquelas brincadeiras que eu não percebi a hora que chegou a procissão perto de mim.
Então nós respeitávamos, não passava no meio da procissão. E os meus amigos ficaram tudo do outro lado da rua, eu fiquei sozinho do lado de cá. Todo sujo, descabelado. Cheio de bebida. Cheirando a bebida, porque ela jogava bebida um no outro. Então aquelas pessoas, aqueles rapazes, tudo limpinho, aquelas moças, tudo arrumadinha, aquelas pessoas segurando uma vela e cantando um louvor. Alguns olhavam para mim, eles não me reprovavam, era como aqueles olhos me chamavam, né? E eles cantavam aquele louvor, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E ali entrou no meu coração, de uma maneira tal que eu sentia mal vergonha da minha vida de estar naquelas condições. Então o que veio no meu coração, eu não enxerguei mais os meus amigos. Antes da procissão terminar, eu saí de fininho por trás da procissão, fui para casa. Não vi a hora de chegar em casa, eu estava a pé, eu não tinha nenhuma condição, nada. E até eu chegar em casa, os passos da vergonha foram muitos, que eu me senti envergonhado quando as pessoas me olhavam, o jeito que eu estava. Sim. Todo sujo, todo melado de bebida, todo descabelado. Imagina a minha aparência. E quando eu consegui chegar em casa, eu olhei para minha irmã, falei para ela, falei, olha, de hoje em diante nunca mais eu quero saber de bebida na minha vida. Ela falou, você já falou isso muitas vezes. Eu falei, mas dessa vez veio algo no meu coração, algo muito diferente. E Deus já estava te chamando, né? Sim. Só que você não sabia. E naquele mesmo dia eu abri a estantezinha dela e peguei um livro. Não era Bíblia, era um livro. Mas aquele livro caiu em Provérbios. E eu comecei a buscar, a ler, e veio aquele provérbio que diz, vai ter com as formigas, ó preguiçoso. E eu entendi que era para mim aquilo ali, da maneira que eu estava vivendo, e que a palavra estava falando comigo. Então eu me interessei e continuei a buscar, a ler. E eu estava à procura de um emprego naquela época. Lá em São Paulo. Isso lá em São Paulo. E eu estava à procura de um emprego, e surgiu um emprego no supermercado, fui fazer o teste, tudo deu tudo certo. Mas na hora de assumir, a mulher falou, olha, infelizmente já entrou outro no seu lugar. Então, aquele tempo que eu falei que eu vim para a fazenda, eu deixei um recado. Falei, se aparecer uma vaga, me avisa que eu venho para cá. Uhum. Então, Deus tinha essa obra na minha vida. Então, não demorou muito. Fechou as portas para lá? Para trazer você. E meu coração estava ansioso, me deu uma vontade de ir para a igreja. Mas eu era muito conhecido naquele bairro, e a vergonha de ir para a igreja. Até o padre me conhecia. Sim. E eu aquela vergonha, e eu queria ir para a igreja, eu queria ir. Aquilo me incomodava demais. E eu peguei um ônibus de lá de onde eu morava e fui até a Praça da Sé, na Catedral da Sé. Eu falei, lá a igreja é enorme, que eu sei, e ninguém vai me conhecer. Aí eu fui, entrei, primeiro santo que eu vi, me ajoelhei lá e comecei a rezar para aquele santo mesmo. E da minha forma eu fui falando com Deus. Eu fui conversando, fui falando, pedindo perdão. Não entendia nada, mas eu estava tentando falar com Deus, porque Deus já estava falando comigo. Sim. E graças a Deus eu consegui abandonar já os vícios. Naqueles mesmos tempos eu consegui abandonar os vícios. Alguns amigos vieram me convidar para sair, para usar drogas, bebidas. Eu rejeitei, não aceitei. E não demorou muito, veio a ligação da fazenda. E aí dizendo que tinha um trabalho para mim aqui em Jarinu. Foi quando eu vim para cá, em Jarinu. Aí as coisas mudaram completamente nos anos 90, 1990. A partir do momento que você veio para Jarinu, essa segunda vez, né? Você conseguiu deixar as coisas de São Paulo mesmo, ou você acabou retornando ainda alguma vez para lá? Então, quando é plano de Deus e é Deus agindo, as coisas vão começando a se acertar. E quando eu vim em 1990, eu já vim definitivo. Aí eu deixei para trás tudo que eu tinha lá em São Paulo, inclusive até uma namorada, né, que eu tinha uma outra namorada. Convidei para vir comigo, ela não quis vir. E aí eu fui embora, eu deixei até ela lá também. E vim e comecei a trabalhar na fazenda. Eu creio que foi ótimo,
serviço extremamente pesado, conheci sobre lidar com gados, com pastos, conhecer o nome até dos capim, e me entreti de uma maneira tal que aquilo ali me cativou e fez com que eu suasse muito, trabalhasse bastante, e o meu corpo foi se recompondo, para mim foi expelindo pelos poros todas aquelas malignidades, drogas, bebidas. Voltei ao meu estado de lucidez, voltei a sonhar e principalmente ter contato com Deus. Eu comecei a ler a Bíblia e digitar, né? Hoje eu falo digitar, mas naquela época era máquina de escrever. Eu batia na máquina o que eu mais entendia ali. Gostei muito de ler o livro de Salmos. Mas aí eu peguei um livro que chamava Águas Tranquilas, o Evangelho segundo João. E quando eu abri o livro, estava na passagem da mulher samaritana, quando Jesus sentou no poço, e a palavra diz que Jesus estava cansado e teve sede. Então eu falei, mas Jesus cansado? Para mim Jesus é um Deus enorme, que estava lá sentado ali, se alguém errasse ele castigava, e que ele não se importava conosco. Para mim eu pensava dessa forma. Então aí eu comecei a ler, falei, Jesus começou a conversar com aquela mulher, e aí eu comecei a passar a entender um pouco mais de Deus. Aí eu comecei a dar ouvido, né? Se nós dermos ouvido e procurar entender, nós vamos saber que Deus se importa conosco. Que não interessa o que nós fizemos. Nossos pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Nós ainda lembramos, mas Ele quando nós nos arrependemos todo o nosso coração e queremos ter um novo começo, Ele lança no mar do esquecimento. E ali nós nos sentimos perdoados. E nós passamos também a perdoar. Então eu tive, meu primeiro contato assim foi quando eu fui sair, eu saí para passear nas férias, e aí eu vi umas pessoas furtando algumas coisas assim, bicicleta no chão, porque estava no chão, estava na rua. Eu falei, mas isso aí pode ter um dono. Ele falou, o que deu em você? O que deu em você? Eu falei, isso aí tem um dono, isso aí não pode pegar. Aí, então eu passei a não mexer mais, eu passei a devolver aquilo que eu achava. As coisas foram mudando, eu passei a perdoar, passei a ser perdoado. Então eu sim, me senti bem. E nisso voltou os seus sonhos de ter uma família, de ter filhos? Sim. Como eu me recuperei, porque eu estava bem fora do meu peso, da minha aparência normal, eu me recuperei, voltei a ser bonitão, né, na época. E sim, eu sonhava, tive até namorada, mas só que eu vim, como eu estava ali no temor de Deus para não praticar mais maldade, não usar mais droga, bebida, mas para mim eu achava que namoro, se a mulher não fosse casada, eu podia namorar tranquilo, da forma que eu quisesse, que estava certo. Eu ainda não tinha esse conhecimento. Então eu tive outros conhecimentos de namoro, assim, ficante, essas coisas, mas eu comecei a entender que aquilo ali também era errado, né? Porque eu ainda não estava indo para a igreja, eu estava estudando a Bíblia em casa. Então, quando foi em 1994, aí eu passei a ir para a igreja mesmo. Eu ia buscar a minha mãe na igreja, porque estava tarde, e os irmãos começaram a me convidar para entrar, e eu fui sentando, aí passei a ouvir a palavra de Deus, e a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí eu comecei a entender que também uma relação fora do casamento também é pecado. Então foi quando eu procurei me acertar com Deus e aceitei Jesus como meu Salvador. E passado o ano de 1994, em 95 me batizei, e aí eu passei a seguir os caminhos do Senhor, né? Aí eu ia em São Paulo, sim, mas eu ia para pregar a palavra para meus amigos. Meus amigos falaram, ao lugar, né, de perdição, entre aspas, assim, mas para fazer a obra de Deus. Alguns dos meus amigos que me conheceram desde a infância, eles falaram, agora ele ficou louco de vez mesmo. Ele anda com um livro preto na mão e pregando para todo mundo. E muitos se converteram. Né? Com um amigo, né, que o Senhor recolheu há poucos dias, eu fui corajosamente falar do Senhor para ele. E quando ele tentou disfarçar, eu falei, olha bem nos meus olhos, você é feliz do jeito que você vive? Porque eu não fui feliz, eu pude mentir para Deus. Ele abaixou a cabeça e falou, não, realmente eu não sou feliz. Eu falei, pois sai do caminho de Deus, procura uma igreja. Jesus Cristo, ele diz na palavra dele, conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo não saía da minha mente.
e eu preguei da maneira para ele se converteu. Quando ele morreu, assim, foi chamado pelo Senhor, mas como um pastor, né? Um pastor. E o último contato que eu tive com ele, fui convidado para pregar em São Paulo, ele mesmo, depois de 30 anos, ele lembrou de todas as palavras que eu falei para ele, inclusive essas que eu acabei de falar. Antes de um pouco tempo antes do Senhor recolher, eu estive com ele. Que bênção. Então, para vocês, assim, que escutam esse testemunho, está bem resumido. É óbvio que tem muito conteúdo dentro de toda essa passagem de tempo que eu passei da minha infância, pré-adolescência, da minha adolescência, da minha juventude. Teve muitas coisas dentro ainda desse contexto. Mas, em resumo de tudo, né, quando o Senhor Jesus diz, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. A pior coisa é o homem ter a alma cansada, o homem não ter uma saída, o homem ir pelo conselho de outro homem, o homem querer ir pelas forças do seu próprio braço, e acaba ele mesmo se destruindo. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós encontramos força para renunciar toda a maldade, todo pecado, todos os vícios, todo adultério, toda mentira, todo roubo, toda prostituição. Tudo isso nós conseguimos abandonar sim, porque Deus fez isso por mim. E agora a gente indo para o final, né, o mais importante aí que a gente tá falando a respeito do mês das crianças. Não pode escrever assim. Crianças é uma bênção. E o Senhor fez toda uma obra, né, na sua vida, tem feito. E onde que surgiu esse desejo de ter um filho, de ter uma família e começar o desejo por ter uma criança na sua vida? Então, aí, estando com Cristo, né, as coisas começam a se alinhar, a vida começa a voltar ao seu ciclo normal, né, que é o homem deixar o pai, deixar a mãe, sua família e se unir à sua esposa. E ainda jovem, né, na igreja, eu conheci uma jovem também, né? Sim. E nasceu aquele desejo, né, de conhecê-la melhor, oramos ao Senhor e deu certo, né, de começarmos um namoro cristão e depois nos casarmos e, claro, o sonho de ter um filho, né? Tivemos uma dificuldade, claro, né? Ela não conseguia engravidar, mas nós oramos a Deus. Eu falei com o Senhor, a vontade é tanto de ter uma criança, que eu falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor me der esta bênção, eu não estou querendo barganhar, não estou querendo negociar com o Senhor, não. Mas eu quero contar o testemunho dessa bênção que o Senhor me deu, imprimindo dentro de um folheto esta bênção, e serão 1000 folhetos que eu vou distribuir para contar para as pessoas que o Senhor fez por mim. E não demorou muito, aí ela engravidou. E obviamente veio a criança, uma criança linda, saudável, 4 kg, 450, 52 centímetros, cabeluda essa criança. E aí chegou o momento de eu pagar o voto, né, que eu tinha feito. Quando eu olhei 1000 folhetos, eu falei, meu Deus, quanto! Mas foram entregues os folhetos, graças a Deus. E veio uma criança linda, maravilhosa. Nós pedi para minha mãe, a avó, para colocar o nome. Minha mãe queria colocar o nome dela de Nívia. Aí quando nós fomos no hospital, uma enfermeira escreveu o nome dela errado, né, para a carteira de vacina, para o exame do pezinho, escreveu Lívia. Aí eu olhei Lívia, gostei desse nome, vai ficar Lívia. E até hoje essa enfermeira está lá trabalhando na área da saúde e fica super feliz, só foi eu que pus o nome dela. Então aí ficamos em torno de uma felicidade, chegou uma criança em casa. E nós vemos que estamos aí nos aproximando do Dia das Crianças, né? Essa criança foi crescendo, graças a Deus, saudável. Teve um período que, quando ela estava com 10 meses, é óbvio que em consequência dos meus erros do passado veio enfermidades, e teve umas muito graves que atingiram meus 2 pulmões, e intestino, outros órgãos.
e fui parar no hospital. Cheguei a ficar desenganado 10 dias, em estado gravíssimo, mas o Senhor trouxe uma revelação através de uma serva que mal sabia ler ou escrever. E ela disse para minha mãe, falou, olha, Deus não vai recolher o teu filho, porque ele me mostrou no mar de criança. Ele estava no mar de criança. E Deus vai tirar ele daquele hospital. E Deus me tirou mesmo, realmente. Saí andando daquele hospital, me recuperei, graças a Deus, foi um grande milagre. E quando se cumpriu essa visão que essa irmã teve, eu estava trabalhando na escola, e um dia tocou o sinal, aquelas crianças saíram, eu estava cercado num mar de criança, e o Espírito Santo falou, lembra do que eu te disse alguns anos atrás? Eis aí o cumprimento da palavra. E eu me senti ali como se eu estivesse flutuando ali naquele meio. E hoje, né, a minha filha, né, se vocês ainda não sabem, né, meu nome é Valdemir e ela é Lívia. E depois disso, Deus já mandou o meu primeiro neto aqui, né, o Miguel, esse que está participando também, né. Então, para encerrar, irmãos, seja qual for a situação que você está vivendo, seja qual for a situação que você está passando, você que ainda tem sonhos, aquele sonho de criança, sabe? Que a criança sonha com tantas coisas, tem tanta fantasia, é tão bom, não tem malícia, não tem maldade. Ou a gente saber dominar, né, esses pensamentos que você sabe que não condiz com você e com Deus. Entrega tudo na mão de Deus. Amém? Porque nós vemos que quando nós estamos chegando no dia das crianças, eu lembro das crianças, assim como eu fui uma criança que faltou algumas coisas, mas nunca faltou o principal não, viu, irmãos? O arroz e feijão ali, ó, o ovo frito, aquele pandeló com a linguiça cortada, isso aí nunca faltou, graças a Deus. E era uma criança muito feliz por ter muitas crianças do meu lado, sabe? E nós brincávamos. E naquela época, nós vemos que era uma época sadia, que nós brincávamos no barro, nós corríamos na chuva, sabe? Então, criança feliz. Vamos orar pelas crianças do Brasil, as crianças do mundo, né? Estão passando por situações aí em alguns países em guerra. Que Deus tenha misericórdia, que o Senhor continue operando assim como operou na minha vida e continue fazendo grandes obras. Né? Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar fazendo esse vídeo hoje. É uma bênção saber que eu tô aqui graças às orações, né, ao desejo do coração de Deus e às suas orações. E que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus, assim como o Senhor hoje é e alcança tantas vidas, alcançou tantas crianças, tantos jovens, né? E eu agradeço por você ter aceitado fazer esse vídeo. Eu sei que nem sempre é fácil, tem muitos afazeres, tem muitas correrias, tem tantas coisas, mas eu agradeço de coração por você ter partilhado um pouco da sua história, né, conosco. Sei que vai voltar ainda, trazer outras palavras pra gente, trazer outras orações. E pra gente finalizar, queria que você pudesse orar aí pelas crianças. Uma breve oração, porque a gente conhece ele como entregou o microfone para orar é pelo menos 1 hora de joelho. Então, uma breve oração. Amém, né, filho? Amém. Vamos orar então? Vamos orar? Pega a bênção. Pega a bênção do vovô. Vamos orar. Pega a bênção. Vamos lá. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Altíssimo Soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por nos chamar, por nos escolher, por nos capacitar. Confessamos, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer, mas com o Senhor tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Sim, meu Deus, eu oro e agradeço por esse momento que nos preparou de estarmos juntos aqui, compartilhando este testemunho, uma parte desse testemunho, porque são muitas coisas que o Senhor fez e continua fazendo na minha vida. E também quero orar por todas as crianças, Pai, não somente aqui do Brasil, mas de todo este planeta. Em especial, Senhor, aquelas crianças ali do nosso Nordeste, das periferias, e também ali da faixa de Gaza, Senhor, do Líbano, ali, meu Deus, da África, em vários países africanos, e todas aquelas criancinhas, Senhor, que hoje estão, meu Deus, passando por momentos muito difíceis. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor continue, meu Deus, nos guardando, nos curando e nos livrando. Eu quero, meu Deus, orar e transferir, Pai, para Ti toda a honra, toda a adoração, todo o louvor e toda a glória. Sem Ti, nada podemos, Pai.
mas com o Senhor tudo nós podemos, no Senhor que nos fortalece. Muito obrigado. Oramos e te agradecemos e entregamos esse Dia das Crianças nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para que alcance muitas vidas, muitas crianças, jovens, sonhos, que os seus sonhos possam, né, se renovar, se realizar, em nome de Jesus. E agradecemos por você ter assistido até aqui. Vamos finalizar. Fala paz, Amém? irmão. Paz, Deus irmãos. abençoe. Paz, Tchau. paz. Dá tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau, Como que dá irmão. tchau? Tchau, beijo. Dá tchau. Beijo. Manda beijo. Beijo. Como que manda beijo? Paz de Deus. Ficou tímido agora. A paz de Deus. A paz.